Aí, agora nós estamos oficialmente gravando, ainda estamos só em 10, mas vamos iniciar. Para não atrasarmos, para você ter tempo, né, de sobra no Em Ação. Apesar que hoje o Em Ação está um pouquinho mais, assim, com mais tempo, mas mesmo assim, se a gente ficar enrolando, vocês não conseguem fazer a atividade, a proposta da atividade. Então, vou Você podia compartilhar o passar o nosso. link da presença, Nassa. Oi? Você podia passar o link da presença. O link da presença. É que a gente sempre preenche no início, lembra? Ou era Não, só um. É, Não? é lá no final vocês preenchem a, a avaliação. A Ah, tá. presença é eu que faço aqui, pelo, Ok. pelo RCO mesmo, né? Mas é o link da avaliação. Então tá, vamos iniciar aqui. Então, hoje é a nossa terceira reunião, né? Hoje nós vamos falar, na verdade, ele entra no meio aqui, mas mais indústria cultural e comunicação de massa, tá? É um conteúdo que nós já temos, né? Temos acesso, a gente já sabe do que se trata, né? Indústria cultural e comunicação de massa. A gente vai falar bem rapidinho aqui, nós temos um mapa conceitual aqui, vamos, né, falar rapidinho, e aí vocês irão já começar na atividade. E hoje, né, nossa, falando nisso, até ia colocar lá no grupo, acabei esquecendo, ó, sabia que eu estava esquecendo alguma coisa. Hoje é nosso dia, né? Não sei vocês, mas eu passei o dia todo na sala. Tiramos ontem, né, o dia de folga em comemoração, mas hoje vai ser das 8 às 8, 12 horas. Mas tranquilo, né? A gente sabe que apesar né, dos perrengues que nós enfrentamos, de tudo que a gente enfrenta, eu acredito que a grande maioria, né, está aqui por amor, a gente sabe que se não fosse essa coisa a mais que a gente traz, né, enquanto professor, enquanto educador, não seria uma tarefa fácil, né? Então, se estamos aqui, se estamos, né, batalhando, tentando transformar, é porque acreditamos e porque temos algo que nos inspira, né? Que inspira, né? Algo que nos transforma enquanto ser humano, né? E somos privilegiados por isso. Não é uma tarefa fácil, né? É árdua, mas ela tem também os seus sabores, né? Aqui aquele slide que nós já combinamos, né? Na aula passada, em relação às câmeras abertas. Teve alguém que já me comunicou aqui que está sem câmera, que está vendo um problema, então tranquilo, tá? Eu justifico aqui, tranquilinho. A nossa jornada, né? Nós já tivemos o acolhimento, a recomposição da aprendizagem semana passada. Hoje nós vamos falar sobre indústria cultural, comunicação de massa, e como metodologia, nós vamos usar a metodologia do debate, tá? Então, o debate aqui já vai ser a proposta que vocês podem estar usando para a implementação de vocês. Vocês não precisam usar esse mesmo conteúdo aqui, tá? Mas pode, né? Não precisa ser, mas o debate ou as demais metodologias, elas vão ter que aparecer na implementação de vocês. A da semana que vem vai ser a sala de aula invertida. A das outras semanas eu ainda não tive acesso ao material, então eu não sei. Eu vou procurar saber né, o que é para ver se passar para vocês escolherem, né? Então, a metodologia do debate e sala de aula invertida é algo que vai ter que aparecer na implementação de vocês. O conteúdo em si, vocês estão livres. A turma, livre, né? Pode ser do ensino fundamental ou primeiro ano do ensino médio, né? Também o segundo e o terceiro já não tem arte, são mídias, né? Então tem que ser o primeiro ou do sexto ao nono do fundamental. Então, qualquer turma, qualquer conteúdo tem que aparecer ou a metodologia do debate ou sala de aula invertida. E daí vai ter outros aí que eu não sei, né, quais são, mas as duas primeiras eu já sei que são esses dois temas, né?
Então, um desses temas vai ter que aparecer na implementação. Então, já comece a pensando, né, gente, porque passa rápido, né? Já analise, veja, escolha uma turma. A aula de hoje, eu creio que é bem bacana, eu já fiz com os meus alunos, depois até vou mostrar para vocês. Já fiz há uns 10 anos atrás, eu já tinha feito uma atividade mais ou menos parecida, e agora, 3 anos atrás também eu utilizei. E daí, no final, eu vou mostrar para vocês lá, eu trouxe algumas fotos para mostrar para vocês. Aí nós vamos ter os demais encontros, né? E até o finalzinho lá, são quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encontros, né? Até o comecinho de dezembro, que nós estaremos, né, fazendo lá o feedback e compartilhamento. Aí, para hoje, nós temos 10 minutos de acolhimento, fundamentando a prática, bem rapidinho, eu vou fazer a leitura, porque é um tema que nós já temos domínio, então, né, não tem assim, o que a gente discutir muito aqui. Acho que o mais importante é o em ação, a metodologia do debate aqui para vocês, né, experienciar. E nos 5 minutos finais lá, a síntese, a nossa foto, quero ver se, né, dá tempo de antes, não sei se vai dar tempo do diário, se não der tempo, né, aí vocês fazem após. E qual que é o objetivo dessa reunião? Refletir sobre a comunicação de massa e a indústria cultural, analisar a interferência da indústria cultural nas produções artísticas da contemporaneidade e experimentar uma possibilidade de debate. Tá? Então, essa seria a metodologia da aula de hoje, que é bem bacana. Aí, como acolhimento, nós temos um vídeo bem bacana aqui, né? Um trailer, né? Um pedacinho só do vídeo, que ele é um vídeo, um filme de 1 hora e 1 hora e 20, um filme meio documentário de 1 hora e 20. Aí foi feito recortes, né, importantes para nós trabalharmos. Eu acho mesmo que tem pessoas que têm alma de artista, existe isso. Eu acho que tem muito engenheiro com alma de artista e tem muito ator que não tem alma de artista. A arte existe porque a vida não basta. O homem é um ser que está sempre inventando a sua vida. A única coisa real que a gente tem é a nossa angústia. A ficção, ela me diz mais verdades que a vida. Não é todo dia que a gente presta atenção e consegue reconhecer as coisas legais da vida, o que vale a pena, o que não vale. De repente, tudo aquilo que antes era só o conteúdo, você percebe que tem alguém que faz aquele conteúdo, que cria aquilo. Pra mim parecia que era tudo natural, que a pessoa nascia assim já, que não tinha problema. Era só pegar o violão e tocar. O trabalho da arte é como se fosse uma produção, um pouquinho da nossa realidade que a gente coloca numa cápsula do tempo e manda para um futuro eterno. A moda pode transformar, como a culinária pode transformar, como a arquitetura pode transformar, né? como as artes visuais podem transformar, como a literatura pode transformar. E a nossa profissão tem uma coisa muito louca, o que a gente acredita, a gente pode fazer acreditar. Eu fico impressionado como esse caminho me deu frutos e continua dando. Eu vivo do que eu penso, eu vivo do que eu invento, eu vivo do que eu crio. Uma vida só não basta, é preciso criar a todo tempo vidas novas para mim. Eu acho mesmo que tem pessoas que têm alma de artista, existe isso. Microfone desligado, Nassara. E só para avisar que eu tô aqui, tá? Cheguei atrasada, mas eu tô aqui. Ah, eu te vi chegando, né? Daí já tinha começado aqui. A Márcia também conseguiu entrar, né, Márcia?
Consegui, Conseguiu. Nássaro. Nossa, foi um BO. Pedi uma nova É, né? senha, e aí eu não estava conseguindo trocar de senha, me deu um desespero, mas deu certo. Ah, imagina. Então tá bom. Então, continuando aqui. E você? Escolheu a arte ou a arte te escolheu? Como que foi para vocês? Quem que foi escolhido? A arte ou vocês foram escolhida pela arte? Vamos lá? Alguém poderia Eu acho contribuir? que. Boa noite, Pro, tudo bem? Boa noite, Bruno. Tudo bem e você? Tudo bom? Saudade. Semana passada eu não consegui entrar, deu um probleminha aqui, daí hoje cheguei atrasadinho, mas tô aqui, tá? Tá, que bom. Bem-vindo de volta. Eu acho, Pro, que se tratando de professores de arte, nós temos um lado um pouco mais sensível já. Talvez a gente nasce com isso dentro da gente, né? Hum, Então, diante desse meu pensamento, eu creio que a própria arte, ela escolhe a gente, né? uhum, Porque ela faz a gente se apaixonar por ela, né? Eu sou meio suspeito de falar sobre isso, né? Eu gosto de falar assim com... Gosto de trocar essas ideias assim, eu acho que com pessoas que têm esse lado sensível um pouco mais aflorado mesmo, que a gente consegue entender uhum, um lado, às vezes, que a arte ela não mostra, né? Porque a arte ela vai muito além do que nossos olhos podem ver, né? É sentir, é uhum, ver, é se conectar, é se reaproximar, é interagir, é uhum, modificar, é alterar, é reconectar. Então, eu acho que ela que meio que escolhe a gente e vai levando a gente para esse caminho, né? Porque são tantas linguagens lindas aí, música, teatro, artes visuais, uhum, e acaba, assim, levando a gente para uma vida, digamos, mais artística, né? Eu gosto muito, né? Acho que a arte, ela humaniza o homem, e para mim ter escolhido, assim, ter deixado ela escolher, né, essa profissão para mim, porque me apaixonei por ela, eu acho que é algo, assim, meio de conexão mesmo, meio de amor, né? Sou mesmo apaixonado pela arte. Quando eu consigo fazer uma viagem uhum. por aí, seja no Brasil ou para fora, o lugar que eu me conecto, que eu me sinto em paz mesmo, é onde eu vejo a parte velha, a parte antiga, onde tem teatro, onde tem museu, onde Ai, tem quadro, maravilhoso. né? Então, eu penso dessa forma, né? Uhum. Eu também digo isso, que a arte, a arte não desistiu de mim, assim, porque eu tive, né, um momento de infância, assim, que a gente tem esse contato. Eu fui um tanto privada, assim, da arte, porque pela minha família, que era de evangélicos, então tinha muito aquilo da congregação cristã, né? Tinha muito aquilo de pecado, então dançar, ouvir a música, só podia ser o hino da igreja, né? Mais música, a dança, ir num teatro, ir num circo, né? Esse tipo de coisa, assim, eu fui privada desde criança, né? Mas aí quando eu me formei do magistério e comecei já também, que eu falo que a educação especial também é outra coisa que me pegou, que eu comecei com a educação especial e fui para Curitiba. Aí, quando eu comecei, assim, né, a trabalhar enquanto professora, ainda não tinha feito uma faculdade, estava procurando, né, comecei a fazer pedagogia e, e assim, né, quando estava em Curitiba, eu achava que era muito distante eu fazer uma faculdade de arte pela prova prática que tinha que passar, na época era Belas Artes, né, em Curitiba. Então, assim, eu nunca cogitei procurar, ficou só aquilo ali, você tem que fazer um teste de desenho, ou você tem que fazer um teste para dança, alguma coisa que eu fosse buscar ali, eu teria que passar por uma prática, e eu, como não tinha sido trabalhada a artista em mim, então a gente não tinha, né, essa liberdade de expressão. Então, aí depois, quando eu voltei para o interior, fui trabalhar na PAI, e entrei trabalhando na PAI, que tinha começado pedagogia em Curitiba, daí parei, porque daí vim embora para aqui para o interior e vendo o que eu ia fazer. Aí eu fui trabalhar na PAI, e a professora de arte que estava na PAI, no mesmo ano que eu vim trabalhar, ela foi embora para Curitiba. Nós meio que trocamos, ela foi para Curitiba, e quando ela saiu, assim, eles ofertaram, porque naquela época, né, a arte, às vezes, não precisava nem ter, no começo, assim, nem ter a faculdade, né? E aí eu peguei, falei assim, não, né?
vou assumir a turma de arte, e eu falo assim, meu Deus, foi ali mesmo, daí assumi, daí eu já fui fazer, aí descobri que tinha faculdade, assim, que não precisava passar, né, daí fui fazer faculdade em Ourinhos, mais dentro mesmo, voltado à educação, mas eu falo assim, a arte me pegou mesmo, ela não me abandonou, né, e depois de um tempo eu trabalhando, né, me formei e trabalhei na PAI por um bom tempo com a arte, e tive um aluno que ele se referia a mim, a professora artista. Ele dizia, vou lá na sala da professora artista, né? Eu estou na sala da professora artista, onde está a professora artista? Então, ele sempre referia a mim a isso. Aí eu também comecei a parar, né? Pensar, poxa, né? Eu crio peças de teatro maravilhosas, eu crio coreografias maravilhosas com eles, eu crio aulas maravilhosas com eles. Por que que eu não sou artista? Por que que até então eu não tinha esse vínculo? Eu era professora de arte, eu não era artista, né? Eu não me identificava como artista. E a partir disso eu comecei a me olhar como artista, sim, porque artista é ser criativo, é ter sensibilidade, é esse amor, né, que você diz aí, né, Bruna? Essa sensibilidade maior que a gente tem enquanto humano, né, da gente ter a capacidade de enxergar, né, além do que as pessoas enxergam, né? E eu falei assim, não, eu tenho isso, eu tenho essa sensibilidade, eu sou isso, então eu sou artista, sim. Então o Zezinho tá certo, né, e a gente tem isso aí, né? Então a arte, eu falo assim, que é algo mesmo de paixão, né, de amor. Hoje eu não consigo, né, assim, me ver em outro componente. Não sei, né? Parece que não cabe outro componente, a não ser a arte mesmo, né? Muito feliz com a arte, realizada com a arte, né? Digo que estou já finalizando a minha carreira profissional, mas sei que depois disso, assim, a arte ela vai continuar presente, eu vou continuar buscando, igual as viagens, né? Quando a gente faz também, né? Onde vai, como a gente sente isso, né? Como a gente busca a arte ali, é inexplicável mesmo. Mais alguém gostaria de contribuir? Tranquilo? Então, agora nós temos Eu acho mesmo. É para você falar novamente. Nós temos um poema de Ferreiro Goulart. Alguém gostaria de fazer a leitura, por favor? Eu leio. Estou um pouco rouca, mas eu leio, tá? Tá, pode ser. Se eu começar a engasgar, alguém me socorre. Traduzir-se. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém. Fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Ah, essa sou eu. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir-se uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte. Será arte? Ferreira Goulart, 1980. Ah, esse poema é maravilhoso, né? Eu me identifico bastante com ele. Eu também me identifico bastante, né? Porque às vezes é uma Aliás, confusão, assim, mas é uma confusão tão gostosa, né? Que a gente se acha, que a gente se perde. E na isso, verdade, assim, né? todo ser humano tem essas partes, né? Nós temos, assim, os dois lados, né? Das nossas reações humanas, né? Emoções, Então, e estranhezas. daí acho que nós, pelo contato com a arte, a gente é mais aguçado, né? Essa Eu vejo assim, sensibilidade. é Essa diferente, sensibilidade, né? a sensibilidade. Uhum. A forma de ver o mundo, né, é diferente. Nós temos, não tem jeito, porque, né, nas escolas, assim, quando a gente está em grupos com os professores e quando está só os de arte ali, né, é um diferencial, não tem jeito. Mas então vamos lá. Eu sei que está bem pequenininha até para eu ler, que tá? Eu tentei aumentar, mas eu não consegui. Eu vou fazer, né, a leitura aqui do que seria, né, fundamentando a prática aqui.
Mas bem rapidinho para nós começarmos a ler. Deixa eu tentar aumentar mais para mim aqui. Então, o que seria, né? O que é essa indústria cultural, essa cultura de massa, né? Surgiu com a proposta dos pesquisadores da Escola de Frankfurt de estudar os efeitos do capitalismo sobre a cultura, né? Então, a gente sabe que a cultura de massa, ela tem, né, esse propósito aí de usar o capitalismo, né, de se apropriar, né, da arte como uma forma de, né, de retorno financeiro aí, né? Desenvolvimento tecnológico e a lógica mercadológica do capitalismo, transformação da cultura em mercadoria. O termo indústria é usado para expressar como as obras artísticas passam a ser produzidas de massa, padronizadas, obsoletas e simples, como se fossem feitas em uma fábrica, né, por série. Aí, o que seria cultura? A indústria cultural, junto com as noções de cultura e entretenimento. A cultura deixa de ser uma experiência única para se tornar um processo de padronização da população, né? Então, vamos padronizar ali o conhecimento, a experiência, conjunto de símbolos que compartilhamos e ajuda a orientar a vida social. Função social essencial, né? Transforma a reflexão em mero prazer, divertimento, sem criticar, né? Complicado. Deixamos de pensar nos problemas e contradições, contraponto. A ideologia da indústria cultural. Espalhamento rápido de bens culturais para o consumo imediato. Marcuse afirma que a liberdade das sociedades industriais é antidemocrática. As sociedades modernas são regidas pela razão instrumental, são criadas falsas necessidades. Classe dominante dissemina suas ideias e exerce controle sobre as massas. Preocupante aqui, né? População permanece presa à ideologia dominante. Aí o consumismo, o consumidor da indústria cultural é objeto. O consumismo é um modo de vida do capitalismo. Consumo de bens materiais e simbólicos se confundem. As massas manipuladas assistem passivamente o avanço dos pressupostos do mercado sobre todos os aspectos da vida social. Homem unidimensional. Aí a estética, né? Seguem fórmulas, filmes de sessão da tarde, música de rádio, modelos rendáveis, análise crítica e materialista. Walter Benjamin afirma que a arte perdeu sua aura. Reprodutibilidade técnica, nossa, travou a língua. Autenticidade e espontaneidade da execução artística se desfaz. A arte deixa de ser criativa para se tornar repetitiva. Para alcançar esse fim, a arte passa a ser produzida de maneira padronizada. Então, aqui um pouquinho sobre a cultura de massa, a indústria cultural. Agora nós vamos entrar em ação, né? No debate. Como trabalhar o debate em sala de aula? Organizar a turma em 3 grupos, aqui é o que nós vamos fazer, mas aí vocês têm, né, vai depender do assunto, né? Vocês podem até ter mais grupos aí, né? Mas o mais assim seria ali, né, os 3 grupos: a defesa, a oposição e os jurados. Preparação para o debate, tempo para pesquisa e elaborar uma argumentação lógica sobre o tema a ser debatido. Então, tem que dar um tempo para os alunos pesquisarem, para eles analisarem o que eles vão debater. Reunir evidências e exemplos que servirão de suporte,
né? De repente, o que ele pode estar usando ali, um vídeo, uma imagem, o que pode dar esse suporte para o aluno. E elaborar contra-argumentos. Condução do debate. Grupo defensor expõe, grupo opositor expõe. Grupos opostos refutam o argumento apresentado. Jurado fazem pergunta aos defensores e opositores. Parecer final do julgamento. É mais ou menos isso que nós vamos fazer. Então, eu dividi vocês em 3 grupos. Não é o mesmo grupo da semana passada, tá? E as atividades, assim, também eu não coloquei a mesma, no mesmo material. Então, cada grupo vai ter o seu material. Eu coloquei lá no Classroom também, separadinho lá, ó, de cada um, grupo 1, grupo 2, grupo 3, mas eu vou colocar para vocês aqui. Deixa eu abrir primeiro do grupo 1. Ó, o grupo 1, que vai ser o grupo que vai ficar aqui na sala principal, e eu já vou falar quem são os componentes, vocês vão criar argumentos contra a reprodução em massa da arte, contra a indústria cultural, tá? Essa reprodução em massa da arte. Então, vocês vão ser contra, vocês vão ter que criar argumentos, né, que sejam contra. E os componentes desse grupo a Cristiane, a Márcia, acho que ela não está aí, Tafne, isso? Gilvanéia, Marilise e Tatiane. Então, vocês são desse grupo 1 e vão permanecer aqui na sala, tá? Aí, o grupo 2, deixa eu só colocar já aqui para vocês o link do material de vocês, apesar que vocês vão ficar aqui, então não tem problema também. Aí, esse material de vocês, tá? Agora eu vou abrir do grupo 2. O grupo 2, o argumento vai ser a favor da reprodução de massa, tá? Deixa eu copiar aqui também. Opa. Então, o grupo 2 vai ser a favor da reprodução em massa da arte. Aí já o grupo 2, que é a Claudete, o Igor, que não está, a Carol, a Eliana, a Camila e a Vanielle. Esses são os componentes do grupo 2. E aí, nós temos o grupo 3. O que o grupo 3 irá fazer? O grupo 3 irá elaborar. Deixa eu só copiar aqui o link. O grupo 3 irá elaborar 2 perguntas para cada grupo, para serem feitas após a exposição dos argumentos. Então, após o pessoal apresentar, né, o grupo 1 fez lá o seu argumento, apresentou a sua, né, a sua contraposição lá, né? Aí o grupo 3 vai fazer as 2 perguntas, vai questionar, como se fosse um júri, pessoal, né? Um júri lá, o advogado de defesa e de acusação não faz a fala, depois não tem, né, a parte de perguntas Então, é mais ou menos isso. Aí o grupo 2 apresenta e mesma coisa. Então, o grupo 3 vai elaborar 2 perguntas para cada grupo, tá? Mas daí eu vou entrar nos grupos e vou explicando melhor para vocês. E daí aqui está o material de vocês. Entendido, pessoal, o que é para vocês fazerem? Tranquilo, né? Então, ó, agora são 15 para 7. Então, vocês vão ter até mais ou menos 7h10 ali, 7h05, mais ou menos, eu dou uma olhadinha como que tá. Se vocês conseguiram terminar. E aí, depois a gente volta para o grupo e faz as apresentações. Eu vou fazer, já abri as salas,
para vocês. Como que a gente sai dessa sala e vai para outra? Oi? Como que a gente vai para as outras salas? Agora eu vou abrir, vai aparecer na sua tela aí, aceitar. Daí, se você for da sala, dos outros grupos, seu grupo é qual? Eu acho que eu fiquei no 3, porque você não falou os nomes. No 3 eu não falei? Ah, tá. O 3 é o Bruno, a Cristina, a Marla, a Roseli, a Cleide e a Lília. Tá? Então, vocês vão para outra sala, tá? Eu vou abrir a sala aqui. Aí, vocês aceitem aí. E já eu vou lá na sala conversar com vocês. Deixa eu ver se já foram. Não, ainda tem gente aqui. Deixa eu ver. Quem que tem que estar aqui? Cristiane, a Márcia, Marilise, Tatiane. Roseli, você acho que é lá no grupo 3, querida. Não apareceu para você aí? Roseli? Ai, acho que ela está sem luz lá na cidade dela. Não sei se. Tá, pessoal. Então vamos começar. E aí, entenderam o que é para fazer? Vocês vão criar argumentos aí, né? Deixa eu abrir o de vocês aqui, peraí. Quantos argumentos? 3? Argumentos contra a reprodução de massa. Então, Quantos? vocês vão falar 3? contra. Oi? Não, Quantos? vocês vão falar de forma que vocês quiserem, não tem uma quantidade de argumentos. A gente vocês vão falar. Eu já fui colocando lá, acho que a Márcia também, algumas coisas. Eu já coloquei também o que eu estou dando uma olhada. Ah, vocês colocaram em tópico, né? Pode ser assim? Tranquilo. Pode ser assim, mas depois para explicar, porque vocês vão ter que convencer os jurados. Tudo bem. Tá? Então, pense assim como vocês falariam disso, porque vocês vão fazer, né? Vocês vão ser a acusação e tem que convencer, que depois, no final, eles vão dizer qual grupo que... Eu vou pedir para eles dizer qual grupo que foi mais convincente naquilo que... na proposta, né? Beleza? Inclusive, eu vou lá já conversar com eles, que eles precisam mais de orientação que vocês, que a parte de vocês é mais fácil. Já volto aqui, tá bom? Ela queria que colocasse em texto corrido? Não, pode ser em tópico. É só a gente argumentar depois, né? Aí a gente conversa agora sobre o que nós colocamos ali, para a gente saber certinho defender o nosso lado. Deixa eu... Vou compartilhar aqui, então. Pra gente ir colocando mais coisas. Aqui. Era só 4 mesmo? Quem que está escrevendo? Eu, Tatiane. Você pode pôr ali também que ela abrange um grupo mais restrito, né? A não reprodução. Ela alcança um público mais restrito, menos amplo.
Então, só que nós temos que ter o argumento contra a reprodução. Então, isso quer dizer que nós temos que dizer que a reprodução não é boa. Então, porque ela não alcança um público amplo, ela alcança um público menos amplo, mais restrito. Se você não reproduz, não tem na internet, não tem nos livros, ou, né? Entendeu? Mais ou menos. Eu entendo ao contrário. Como que se entende? Porque, assim, que a reprodução atinge muita gente, é esse o objetivo da indústria cultural, e essa reprodução em massa, é atingir o maior número de pessoas possíveis. Então, e um argumento contra é o contrário disso. Ela não atinge muitas pessoas quando ela não é reproduzida em série ou para massa. É ou não é? Tipo assim, pequenos grupos... Ai, como é que podia falar? É um público menos amplo que tem acesso quando a arte não é reproduzida amplamente. Tá. A gente podia colocar alguma coisa assim que torna as pessoas menos críticas, né? Porque reproduz tanto a mesma coisa que as pessoas não têm nem tempo de pensar sobre aquilo. A arte, ela fica mais, digamos, ela fica... como é que eu digo? Comum, assim, mais comum, né? Menos... Perde a sua singularidade, deixa de ser singular, seria mais ou menos isso? Vamos colocar... Popular, ela fica mais popular e menos... esse argumento serve para os dois lados, mas ela... Quando você difunde menos, ela tem um público mais restrito, ok? Difundiu menos, tem um público mais restrito. Difundiu mais, atinge um maior número de público. Então, são duas questões contra e a favor. E hoje, com a inteligência artificial, então, ficou mais, como diz, viável para todo mundo. Eu coloquei assim, tipo, menor criticidade, que, tipo, torna as pessoas menos críticas, né? Aí, se eles falarem alguma coisa, a gente argumenta isso, né? Que repete tanto que as pessoas não têm senso crítico, né? Porque daí acaba sendo comum. Redução do valor das obras originais também, né? Redução, e depois também tem a questão da desvalorização das obras originais, porque ele acaba desvalorizando. Vamos colocar desvalorização, que acho que fica melhor. Desvalorização. Meu Deus. Da obra artística. Original. Perda da essência e qualidade das obras originais. Essência e qualidade e originalidade e detalhes das obras originais. Perca da essência. Por que perca tá com um azulzinho aqui? Perda. Tem que colocar perda. Não é perca. Tanto faz. Perda da essência, qualidade e originalidade. E banalização da arte,
tornando uma mercadoria comercial. Banalização. Comercial. Mercadoria comercial. Eu acho que tá bom, gente. A baixa qualidade ali é a mesma coisa de perda da... A primeira que você colocou lá é a mesma coisa de perda da essência, qualidade e originalidade. Né? É a mesma coisa. Uhum. O que quer dizer reprodução e não reprodução? Porque ela se reproduz, não existe uma produção nova, não existe criação. Reprodução e não produção, tá. O que é exploração e degradação do meio ambiente? Por conta do consumismo excessivo, que daí acaba sendo feito uma grande reprodução das obras, desvalorizando e assim acabando tendo o consumo excessivo e a questão do meio ambiente também, o consumismo. É que, na verdade, assim, a indústria cultural, ela é muito ampla, né? Ela trata de todo tipo de consumismo. A ideia dela é consumir, né? Então, tanto artístico quanto não artístico, até em produtos, assim, né? Então, eu acho que é bem mais amplo que tudo isso, né? Acho que já tá bom, então. Quanto tempo ela disse que a gente teria? Olha, 15 minutos, 7, talvez. 7, 10. Não tem Roseli no nosso grupo, né? Não, acho que não veio hoje. Mas... Você pode escrever o nome das pessoas ali, Tatiane, Cristiane, Márcia. Já escrevi. Lá em componentes do grupo. Tá. Então é isso. Acho que é isso aí. Agora só. Na realidade, eu tenho mais a favor do que contra, mas como a gente tem que escrever contra, então vai lá. Mas eu penso assim, tipo, se fosse para trabalhar isso com os alunos, o debate, primeiro ia ter que eles, ou a gente explanar, ou eles pesquisar muito, porque até entrar na cabeça deles o que é, para daí eles poderem criar perguntas, poderem criar argumentos a favor, poderem criar argumentos contra. Eu acho que é bem complexo aí essa... É pedir demais para a cabeça deles. Eu não tenho médio, de repente ensino médio seria um pouco mais fácil, né? Eu pensei no ensino médio também. Tudo certo? Terminaram? Acho que sim. Então beleza. Esse conteúdo é nono ano? Pode ser nono, qualquer série que você... o conteúdo em si, eu não sei se é nono ano. Estou achando que é nono ano. Não sei, acho que primeiro ano não é. É primeiro ano, acho que é ensino médio. Primeiro ano, será? Parece que eu não vi. Eu tenho nono ano, mas não tem esse conteúdo. Eu acho que não é ensino médio, não. Deixa eu ver aqui, peraí. Só se for segundo ano. Porque eu tenho ensino médio, não parece que eu não vi esse conteúdo. Eu tenho nono e eu não vi esse conteúdo. Ou é nono ou é oitavo. Então, por isso que eu falei, debate para fazer com o ensino fundamental, tipo, esse tema, digamos assim, ó, tipo, a gente foi fazendo ali porque a gente já tem um conhecimento, a gente já sabe. Agora, para eles, a gente teria que explanar, eles teriam que pesquisar, tipo, isso já em uma aula é impossível, né? Porque como que eles vão criar perguntas, como que eles vão criar argumentos a favor ou contra, se eles não sabem do que se trata, né? Não, aí você teria que... Deixa eu ver aqui. Se nem tem que pegar desenho, um conteúdo da série. Escrita. Não é do nono, não. Não é do primeiro ano, não. Nem do nono. Mas vocês não precisam
trabalhar especificamente com esse conteúdo, né? Vocês podem trabalhar o debate, não especificamente com esse conteúdo. Aí o nono ano eu acredito que dê, porque eles já são mais, né? Deve ser um conteúdo mais fácil, né? Criar um conteúdo que seja mais tranquilo. Eu fiz com o primeiro ano, quando eu fiz. É que eu não trabalho com ensino fundamental. Aí eu fiz com o primeiro ano. Deixa eu ver, aqui estão todos, os 4. Deixa eu ver quem que faltou hoje já aqui. Dá um tempinho, porque o grupo 3 é um pouquinho mais demorado. Eles vão ter que formular em cima das questões de vocês. A Claudete, né? Sabe por que que eu me atrasei? Hum. Tinha um café do dia do professor na escola, daí, né? Ah, que delícia! Eu atrasei com o meu diretor cantando, aquele que você conhece. Aham. Ai, que delícia. Tem que aproveitar mesmo. O nosso foi sábado, mas eu não participei. Foi um almoço na casa do diretor. Mas eu viajei, eu fui para Curitiba, fui ficar um pouquinho com a minha filha. Aí não aproveitei, porque daí segunda-feira não íamos trabalhar, né? Eu precisava aproveitar e vou para Curitiba. Mas fiquei mais em casa com ela mesmo, dormi bastante às tardes. Pensa na canseira que eu tava, nossa. Imagino. Eu vou lá, deixa eu dar uma olhadinha no material do grupo 3 para ver se eles conseguiram produzir alguma coisa. É. Estão produzindo lá. Uma vez antes de eu fazer esse com o primeiro ano, eu fiz também, só que foi ensino médio também. Eu fiz em forma de teatro, mais ou menos nesse estilo, sabe? Como o Alto da Barca do Inferno, fiz mais ou menos nesse estilo e fiz o julgamento do ficar. Aí eles tinham que julgar o ficar. Aí uns, né? Aí teve o advogado de acusação do ficar e teve o advogado de defesa do ficar. E as testemunhas. Agora, dessa vez, eu fiz bem assim, eu cheguei a levar eles no fórum, na sala de júri. Depois eu vou mostrar as fotos para vocês. O juiz estava junto, participou, foi bem bacana, nossa. Que bacana, Nássara. Então foi real, então. Foi, aham. Legal. Aí teve a juíza, daí eu fiz tudo, a juíza, aquele que fica lá, que entra e fala, né, o que vai acontecer no dia, como que fala, não é oficial de justiça. Promotor? Não. Teve o promotor, daí os grupos como se fosse o promotor e o advogado de defesa, né? Mas o que fica lá, é como se fosse o escrivão ali, mas tem um nome que eu não lembro.
Aí ela anunciou, né? Entra a juíza tal, aí entra a defesa, entra a acusação, e depois o juiz daí, né? Assim, ele deu o parecer dele no final, foi bem bacana. Mas foi a turma toda para assistir? Isso Eu levei a turma toda, porque daí os grupos que fizeram o debate, né? E eles ficaram como ali o povo que assiste mesmo, né? Quando tem um júri, a população que participa do júri. interessante isso, hein? Mas acho que aqui não ia dar certo, não. Arrumar. Ah, eu acho que dá. Você pegar uma sala bacana assim. É interessante. Você mora onde? Qual Campo Mourão. Campo Campo Mourão. Mourão? Aham. Ah, nossa, deve ser mais bacana ainda, porque deve ser bem. O espaço deve ser grande, né? Porque a cidade é maior, que a minha cidade é pequenininha, assim, não deixa a desejar a sala do júri, mas não é um espaço enorme, assim, né? Espaço. E aí, antes do debate, o juiz mostrou todo o fórum, explicou para eles como que funcionava, falou sobre a profissão do juiz. Então, foi assim uma aula e tanto, né? Nossa, que interessante, muito bacana Foi, isso, hein? não, foi muito. Nossa, mas é difícil achar um juiz assim que tem Ah, essa não sei, eu mandei um disponibilidade. ofício Por isso que eu para tô ele, achando, por isso eu que eu tô mandei achando o que aqui é meio ofício, complicado. Ah, você eu mandou mandei ofício? o ofício para ele, né? Explicando o que que era a atividade. Aí ele me retornou, assim, bem acessível mesmo, assim, né? Gostando da ideia, né? Ah, legal isso, muito bacana. Eu não Hum, sei se aqui ia ter algum que fosse assim acessível, sei lá. Mas dá para tentar dá para tentar. pegar uma turma boa, né? Porque às vezes tem Uhum, alguma turma boa de ensino médio que eles são críticos, eles gostam dessas coisas, né? ah, uhum. É. O outro primeiro que eu fiz, eles foram até de terno, assim, sabe? Como se fosse advogado. Nossa, daí foi mais uma peça de teatro mesmo, né? Agora esse não. Deixa eu ver, acho que eu vou fechar essa aula. Deixa eu ver como que tá, se eles já terminaram. Acho que falta uma pergunta ainda. Vou lá dar uma olhadinha no que eles estão produzindo, já que eu volto.
Pronto, né? Acho que todos os grupos já estão na sala, né? Eu vou compartilhar a do grupo 1. Quem que vai fazer que vai ser o defensor? Na verdade, que não é o defensor, né? Que é o acusador. Quem vai ser a acusação aqui da produção em massa? Não é as perguntas primeiro, então? Não, primeiro vocês falam, depois eles fazem as perguntas. Alguém quer falar? Márcia quer falar? Não, a gente pode se ajudar, né, ô Nássera? Podem ser todos para argumentar aqui. Pode, sim, então, pode. Sim. Uhum. Mas eu não quero começar, alguém começa. Tá, então que assim, né, quando uma coisa é muito reproduzida, né, ela acaba tendo um baixo nível intelectual e técnico. A reprodução em massa, o próprio nome já diz, é uma reprodução. Ela não é uma produção, né? Ela perde aquela essência da criação, do criar. Quer falar ali sobre o terceiro, Márcia? Sim. Essa questão também, por conta dessa reprodução, acaba tendo... induzindo ali ao consumo, essa exploração e daí acaba acontecendo a exploração e a degradação do meio ambiente por conta do excesso de consumo, o descarte, por conta do excesso de consumo mesmo, né? A gente vê que a reprodução em massa, o principal objetivo é o lucro, né? Ela visa o lucro. Acontece uma dominação através dessa repetição, tanto repetido, que acaba dominando boa parte das pessoas. Se ela não fosse tão reproduzida, atingiria um público um pouco menos amplo, né? Talvez com mais senso crítico, né? Já a reprodução, ela torna as pessoas menos críticas, né? Menor criticidade. Marilise quer falar? Não, pode falar, eu não consigo ler direito, eu estou no celular. Tá. Aí a gente colocou ali a desvalorização da obra artística original, por conta da reprodução, perde a essência, perde a qualidade, perde a originalidade. Então, acontece uma banalização da arte, né? Ela se torna uma mera mercadoria comercial. Acredito que é isso. Se as meninas quiserem falar mais alguma coisa. Acho que agora vamos ver o grupo 3 lá, o que eles vão questionar vocês. Vamos lá, grupo 3. Posso começar, Bruno? Pode. Eu ia começar, mas pode ir, Cristina, não tem problema. Eu tô com o negócio na cabeça, não eu esqueço. Tá. Vocês não acham que esse fato de a arte atingir mais pessoas deixa melhor as pessoas com uma criticidade maior, com mais acesso à cultura, e pelo essa coisa em massa, né, distribuição em massa, não aumenta aí a cultura popular? Olha, na realidade, eu sou contra, eu sou a favor da reprodução e estou tendo que defender contra. Então, eu vou usar o argumento de que a reprodução, ela substitui a existência única da obra de arte por uma existência serial e banaliza, deixando bem claro que eu sou a favor da reprodução. Ok? Eu só estou fazendo pergunta porque a gente tem que questionar tudo aqui, né? Sim, porque é um debate, tem que... e eu estou respondendo contra, mas na realidade eu sou a favor, mas então seria isso, né? Banaliza, né? Segundo Walt Benjamin também, né? Que ele escreveu a obra de arte na época da reprodutividade técnica, né? Então, seria isso, né? A comercialização, o consumo exacerbado, a banalização e por aí vai. Tranquilo. A outra pergunta? Eu não sei se vai acabar caindo na mesma, mas eu pensei uma aqui assim.
A reprodução de arte, ela muda a forma com que as pessoas a percebem, né? Então, ao retirar a obra de arte do seu contexto original e levá-la a novos espaços como jornais, telas de cinema, livros ou mídias digitais, a arte pode ser vista de uma maneira mais crítica e contextualizada dentro da vida cotidiana. Isso pode enriquecer a compreensão do público sobre as obras e seu significado. Então, nesse caso, a reprodução de arte em massa não alcançaria mais pessoas com poderes aquisitivos diferentes? Eu acho que caiu na mesma coisa mesmo ali, né? Uhum. Mas o que eu posso falar contra? Pera lá. Desculpa, Bruno. Na realidade, você perde como que a gente diz, a própria experiência estética, né? Quando você está diante de um quadro no museu, no quadro original, você tem uma experiência estética única. Quando você vê o mesmo quadro no livro, você não tem nem a noção do tamanho do quadro. Então, você perde muito da experiência estética. Em compensação, você ganha porque conheceu a obra. Mas seria a perda realmente da experiência estética em contato direto com a obra original. Se tratando de baixo acesso à cultura, de pessoas que não têm poder aquisitivo para levar um Louvre ou algum outro museu, essa reprodução de massa, então, ela alcançaria essas pessoas com poder aquisitivo menor. Então, nesse caso, se formos pensar em um contexto que existem mais população pobre do que classe média ou alta, a reprodução de massa, então, ela seria algo assertivo para alcançar uma população com esse contexto que não tem o poder aquisitivo de estar mediante a obras que, infelizmente, poucos têm acesso. Concordo totalmente. O que eu estou me referindo é a experiência mesmo, de você estar diante da obra original, e não da obra reproduzida. Só que o que nós estamos falando não é de uma reprodução gratuita. A gente está falando de uma reprodução em massa, a gente está falando da indústria cultural, que é uma coisa que visa lucro. Então, aí tem que ver por esse lado também. Uhum. Mas ao reproduzir algo em grande escala, se torna um custo até um pouco mais barato, mais acessível. Concordo, tem que democratizar mesmo, isso se chama democratização da arte, quando você torna ela possível, acessível a mais pessoas, você democratiza, né? E perde a essência da estética, mas como a gente está defendendo aqui a não reprodução, eu tenho que fazer o papel do advogado do diabo. E esse consumo excessivo acaba degradando o meio ambiente. Em muitos casos, em algumas obras, acabam sendo algumas, né? Porque estamos falando numa amplitude, né? Acabam virando o excesso de consumismo. Bacana. Vamos lá para o grupo 2 agora. Vê o que o grupo 2 trouxe aí. Grupo 2. Como que vocês defendem essa cultura de massa? Arte em massa. Eliana não está junto? Eu estou, mas eu não consigo enxergar direito. Bom, tá. Eu vou falar um pouquinho, aí depois você lê aí, eu vou falar só o primeiro, aí você lê o que vai faltar, porque eu não enxergo. Ok. Acessibilidade. A questão de tornar as obras de arte disponível para o público, muito mais amplo, né? Permitindo que mais pessoas tenham acesso à cultura e à expressão artística. Mais pessoas podem conseguir comprar, conseguir ou até visualizar, conseguir, através de materiais, bolsas, conseguir ter acesso a essas obras. O que a gente colocou ali é que através desses objetos de consumo usados no dia a dia, é uma maneira de você conhecer os artistas,
para depois, em um outro momento, poder realizar a fruição da obra original ou do artista, da pessoa original. Então, às vezes, é o primeiro caminho, a porta de entrada para conseguir saber da existência desse tipo de trabalho artístico e desses tipos de artistas que estão produzindo obras a qual vai ser usado depois para fazer os produtos, objetos de bens consumíveis, né? Outro ponto positivo da reprodutibilidade é essa difusão da cultura popular, que não fica mais centrado nos grandes centros ou nos pequenos nichos. Você tem uma maior rotatividade de possibilidades de conhecer mais artistas e mais estilos produzidos. A gente não fica só refém de um gênero, de um estilo apenas. Então, você consegue ter uma divulgação muito maior dessas possibilidades da fruição estética. E como o último item, a gente colocou a garantia também da fonte de renda de artistas e dessas instituições que trabalham com a indústria cultural. A indústria cultural visa lucro, sim. Isso não é uma coisa que está omitida, ela realmente visa lucro. Mas esse lucro também vai cair nas mãos deste artista, que antes não recebia nada pelas suas obras serem reproduzidas sem o seu consentimento, e então é uma maneira dele obter uma renda que seja legitimada, que não seja através de falsificações, e também a gente ter novas ou outras possibilidades dessas instituições para além dos grandes leilões e galerias de arte que ficava muito restrito somente a esses espaços. Então, a gente consegue fazer uma distribuição um pouco mais abrangente da renda, seja para a indústria que produz, ou seja para os artistas, o que vão se utilizar desses produtos que são produzidos. Quanto? Essa era o que a gente tinha escrito. Tranquilo. Grupo 3, o que vocês trazem quanto questionamento? Ai, que medo. Eu vou... Ainda mais do Bruno, que já vem ali com um texto desse tamanho aqui, para me confundir. Eliana e Carol, estejam prontas aí. Eu vou questionar aqui para fazer a minha pergunta. Seu papel. O meu papel, vamos lá. Vamos lá. A reprodução em massa também permite que a arte seja usada de forma pedagógica e educativa. A circulação ampla de obras e imagens pode informar e educar, além de servir como um vínculo para promover ideais políticos e culturais. Isso foi especialmente relevante em momentos históricos como a Revolução Russa ou o movimento dadaísta, em que a arte era usada para conscientizar as massas. Reproduzindo em grande escala, como seria o controle sobre os direitos autorais sobre essas obras? Quem controlaria esses direitos autorais sobre essa reprodução em massa para os grandes artistas? Que a gente percebe que quando essa coisa começa a sair fora do eixo, né, a pirataria e tal, que você acabou de comentar, não se tem mais um controle sobre isso. Como ficaria nesse sentido? Imagino eu, né, aí as minhas amigas me ajudem ali. O controle efetivo, ele nunca vai acontecer. A gente consegue ter uma generalização um pouco maior, porque você sabe quais produtos estão sendo fabricados e qual é o sistema de divulgação. Mas conseguir garantir que não vai haver a reprodutibilidade ilegal, não vai conseguir mesmo. Então, e o artista pode usar isso a seu favor. Romero Brito, por exemplo, ele usou isso a seu favor. Tá? Então, hoje, ele consegue em bolsa, navio, carros. Então, tudo tem a arte dele. Mas primeiro foi falsificado, né? E ele conseguiu usar isso a seu favor. Ele conseguiu, através da arte em massa, ser bem conhecido, conseguiu usar ao seu favor, ficar famoso e ser conhecido. Quem não conhece Romero Brito hoje? Então, acho que o artista também, ele tem que saber usar quando ele vive da arte. Ele tem que saber virar o jogo, né? As plataformas mesmo, o músico, a pessoa que canta. Não é ruim, por exemplo, eu tenho uma plataforma, eu tenho uma rede social, por exemplo, eu coloco uma música de um artista, ele não vai cobrar direitos autorais, a princípio, de uma Virgínia Fonseca,
vamos supor, uma artista reconhecida, se ela canta lá uma música dele, se ela dança uma música dele, se ela está divulgando o trabalho dele. Às vezes, isso é bom para ele, às vezes isso torna ele conhecido. Então, depende. É uma faca de dois gumes, né, que se fala. É uma faca de dois gumes, porque a pirataria é uma maneira de divulgação, querendo ou não. E a partir do momento que a pessoa adquire, digamos, por exemplo, no primeiro momento, uma pirataria, perdão, ela começa a conhecer esse artista, começa a tomar gosto por ele, e no segundo momento, quando for adquirir um novo produto, ela vai dar preferência a produtos que são oficiais e legalizados, porque tem uma qualidade estética melhor, né, uma condição visual melhor. Então, se no primeiro momento veio através da pirataria, muito possivelmente no segundo momento virá através de um objeto oficial, a qual o artista estará recebendo através do seu nome, né, que está sendo usado nesse produto. Então, o controle efetivo não tem, mas o artista precisa observar que, inclusive, a pirataria é uma divulgação. Então, é uma maneira de conhecer o seu nome. Mas essa segunda aquisição que você está falando vai ser só se a pessoa que, a princípio, comprou uma pirataria tiver condições monetárias, né? Porque a maioria que compra pirataria no camelódromo e tudo mais, nunca teria condições de comprar uma reprodução do quadro do Romero Brito, mesmo sendo feito em sequência. Sim, mas hoje, não eles guardariam dinheiro para isso. Mas hoje o conhecimento faz com que uma marca famosa, o conhecimento que ele tem, que toda a nação, o povo tem dele, faz com que uma marca famosa, uma Gucci, etc., faz com que uma marca contrate as obras dele. Ó, então, ele é muito conhecido, vamos contratar para ter tal obra de arte em tal bolsa. Não vai contratar um artista como eu, que não sou conhecida, eu não sou artista, gente. É só um exemplo. Não, a questão era comprar a segunda obra original que ela estava falando, né? Eu acho que não necessariamente, né? Sim, mas é que a gente precisa abrir um pouco mais, né? Não só para artistas do escalão de Romero Brito. Existem artistas num outro escalão bem mais acessível para a gente, que no segundo momento a gente consegue adquirir produtos originais. Mas mesmo dentro da indústria cultural existe a pirataria dos produtos da indústria cultural. Então a gente também consegue adquirir produtos oficiais. Então se existe, por exemplo, uma canga que foi falsificada, uma canga que foi produzida da indústria cultural, ela é acessível. Ela não vai custar os mesmos R$9.000 que uma gravura de Romero Brito custa. Vai custar R$50, que é o valor, metade do valor de um ingresso de um jogo de futebol. Então, se a pessoa está conhecendo um artista, está se interessando, vai procurar produtos oficializados a partir da indústria cultural. Pronto? Que bacana, olha, a discussão foi longe, né, gente? Quanta coisa, né? E quantas ideias, né, que a gente pode tirar de um tema, né? E para se chegar a um veredito. Vocês conseguiram chegar a um veredito, Bruno e grupo? Mas não tinha uma segunda pergunta ainda? Acho que ele já fez, né? Não fez? Fez, né, Bruno? Agora ele vai só fazer o finalizar. Ele vai enviar uma. Agora, vai agora você se prepara, que o melhor vem agora. Ai, que medo. Que eu tô gostando disso. Eu também. Quer ver o porquinho pegar fogo, né? Não, agora a gente tem que... a defesa tem que falar qual que é a 14, foi do grupo 1, do grupo 2, é isso? Isso, aham. Né? Diante dos argumentos feitos, né, da Vanielle, ser incisiva, da Eliana, bater muito em cima da tecla, né? Acho que o argumento do grupo 2 fica mais assertivo, pelo meu... Não sei se o grupo concorda, fica mais assertivo no momento em que fala dessa... Olhando pelo lado, se os artistas querem, de repente, se aparecer, se mostrar, se valorizar e alcançar um grupo maior. Né? Penso ali que o argumento foi assertivo nesse processo onde fala da divulgação do seu próprio trabalho. Acho que ficou bem pontual essa parte, achei bem interessante o argumento deles nesse sentido.
Uhum. Não sei se o grupo quer ir contra ou a favor, senão eu vou continuar. Tô brincando. Vai que vai, Bruno. Bom que vai. Mas acho que o intuito era esse, né? Entre os dois, ver qual Isso. argumento, né? Isso, né? Achei O que convenceu mais É, vocês enquanto jurados aí, sim, né? eu vejo que o grupo 2 conseguiu se convencer. Independente se você concordou ou não, no caso ali igual a Uhum, Marilise, ela estava falando de uma coisa que ela não, né, que ela não concordava, independente disso ou não, né? uhum. E é isso aí, né? Mas e a gente analisando assim, é claro que tem, né, muito mais coisa aí, muito mais discussão, né, em relação ao tema, né? E as ideias, o que a gente pensa, né? É aquilo, né? Tudo o que se coloca tem os prós e tem os contras, né? Tem o que pode ser aproveitado e o que nós temos que cuidar. E isso a gente tem que levar para as nossas aulas. Eu não vou deixar de trabalhar, né, a cultura de massa, até porque é o acesso mais fácil que os nossos alunos têm, mas a gente tem que ter esse cuidado também de não deixar que ele perca, né? Essa essência da criatividade, da sensibilidade, de buscar, né? E ter olhar para outros movimentos artísticos, né? Que ele também saiba, até se não gostar, mas respeitar. E é a mesma coisa, a gente tem que respeitar, né? A, a, a cultura de massa. Né? E é dessa forma, mesmo discordando de algumas coisas, eu falo assim, eu particularmente, eu não gosto de Romero Brito. Eu não caio no consumo né, do Romero Brito, porque não, para Nem mim, eu. não sei. Entendeu? Nem Então, eu. mas, né, a gente tem que respeitar, né, porque, enfim, tem, né, só que eu acho que eu tenho que falar aquilo que eu penso também, né, é uma forma de eu colocar ali a minha opinião, né, de não... E é isso que a gente tem que trabalhar com o nosso aluno, né, dar essa liberdade para que que ele se manifeste, que ele se expresse, mesmo que a gente não concorde com algumas coisas a gente vai concordar, outras não. E é o que aconteceu aqui no grupo, né, gente? Algumas coisas, né, a gente tem que levar em conta que realmente, né, em relação ao consumo, né, às vezes as pessoas, o consumismo hoje está tão exacerbado que acaba prejudicando muita parte aí, né? Só que eu também não vou deixar de colocar algumas coisas. Então, acho que é o ponderar, né? Ponderar. Mas é isso, gente. Gostei, foi bem bacana mesmo, assim, a participação e o debate de vocês. Agora nós vamos continuar com o nosso material. Aí aqui, né, a parte que nós já fizemos, o compartilhamento, né? Aqui uma instruçãozinha, ó, essas aulas estão previstas para serem trabalhadas com o nono e primeira série do ensino médio. Quais habilidades podem ser desenvolvidas nos estudantes ao se trabalhar com a estratégia do debate? Então, se nós analisarmos aqui quais habilidades que a gente desenvolve quando a gente coloca eles para debater, para, né, para questionar, para, né, contrapor a ideia do outro, mas dentro do respeito, que vocês enxergam aí que pode ser trabalhado nesse debate? Prof, eu acho que a gente consegue forçar uma pessoa a ter uma outra visão. Como a Marilise colocou ali, né? Eu defendo bastante a reprodutibilidade, estou tendo que pensar a favor dela. Então, a gente acaba se forçando a enxergar as coisas por um outro ponto de vista, para além daquilo que eu gosto ou é a minha lógica. É como se a gente saísse da nossa bolha, né? O que é um exercício muito difícil, porque eu fiquei pensando, se eu tivesse caído no grupo a favor, contra, a gente tem o argumento da aura, que é o fundamental da obra de arte. Mas o que mais? Né? Vai escapando pelos dedos. Então, eu acho que esse projeto aqui, né, esse formato dessa metodologia, nos obriga a enxergar para além da nossa forma de ver as coisas. É bem isso, né? E até é o respeito à opinião do outro, né? E o que eu realmente posso mudar de opinião a partir do que eu ouço o outro, né? Eu tenho que estar aberto, né? Quanta coisa a gente ouviu aqui que a gente, né, mudou ali, então,
E isso é importante trabalharmos com os alunos, né? A gente dar essa abertura para eles, porque a gente está vivendo num momento que realmente, né, o respeito à opinião está sendo bem difícil, né? Você fala uma coisa, né, o outro interpreta de forma diferente e a não aceitação. Então, né, a gente precisa exercitar o nosso aluno para que ele tenha, né, esse domínio, né, de entender a ideia do outro, de não concordar, mas de respeitar. Daí aqui eu trago para vocês, eu até já tinha comentado com o grupo 1 que estava na sala, que há 3 anos atrás eu fiz um trabalho de debate com os meus alunos. Então, quando eu vi agora aqui no formador, eu falei, nossa, eu já fiz lá atrás, né? E eu levei eles até a sala de júri do Fórum aqui da cidade, né? Mandei primeiro um ofício para o juiz, né? Dizendo que eu estava trabalhando tal assunto e que eu gostaria de fazer esse trabalho num lugar, né, específico. E aí nós fomos, né? Só que antes eu já tinha trabalhado com os grupos, como eu estava trabalhando cultura popular não é patrimônio cultural, aqui na minha cidade nós temos a igreja e ela tem uma pintura maravilhosa, é uma das igrejas mais lindas da região, e essa pintura veio um artista da Itália pintar, até não tem muito assim, não tem muito histórico, não tem muita coisa registrada, mas tem o nome dele, né? Ele veio a gente sabe que veio da Itália, e isso foi na década de 50. E agora, em 2010, o padre resolveu restaurar, porque estava precisando lá, só que ele não, né, ele contratou um pintor e não, né, a restauração não foi uma restauração fiel, né, como tem que ser para se preservar uma obra de arte, né. Então, eu tinha né, levado eles na igreja, falado toda essa questão do que é uma restauração, né, qual que é o papel do restaurador, e aí já tinha, né, feito toda essa parte com eles, tentamos fazer a pesquisa para achar alguma coisa do primeiro artista, não achamos alguma coisa do segundo artista, aí eu dividi os grupos para fazer, um fez a acusação do artista que fez a restauração e o outro a defesa. Aí nós fomos lá para o fórum, né, o juiz, né, foi bem acessível, né, foi muito camarada, assim, acolheu os alunos, deu uma aula antes, né, do funcionamento do fórum, sobre as profissões ali, falou um pouquinho em relação à violência, ao jovem infrator, ele deu uma aula para os alunos lá, foi bem bacana. Aí depois nós fomos para a sala de júri, ele participou, ele que está sentadinho aqui do lado, essa que está aqui na mesa perto do microfone, que era uma aluna que ela seria a juíza, ela que iniciou, né, o debate, e ele ao lado dela ali junto, né, auxiliando, foi bem bacana. Aí os grupos apresentaram, né, cada um fez o seu, claro que de uma forma bem tímida deles, porque, né, também era na sala eles já têm vergonha, né, imagina assim, mas, né, não deixaram a desejar em momento algum, fizeram um trabalho bem bacana. Aí aqui está o momento da abertura. Essa menininha aqui de jaqueta preta, que está com as mãos no bolso, ela é uma aluna da sala de recursos, e ela é uma aluna que praticamente não conversava com ninguém, nem na hora do recreio sair, assim, eu estava fazendo um trabalho de socialização bem bacana com ela, e ela aceitou fazer uma fala. Ela fez uma fala que, né, para mim foi, assim, maravilhoso, porque acho que é uma fala, mas é uma fala que abriu a porta para ela seguir, sabe? Então, assim, foi um trabalho bem bacana. E ali onde ficam os jurados lá, né? Daí estava o grupo de alunos que foi também fazer esse papel que o grupo 3 aqui fez, né? De dizer quem foi mais convincente. E foi esse o trabalho, gente. Fiz com o ensino médio, né? O tema foi patrimônio cultural, o conteúdo. Então, assim, a gente tem N possibilidades aí, né? Então, vocês podem pensar, né? Se de repente acharem bacana aí para a implementação de vocês, né? Vocês podem escolher qualquer conteúdo, qualquer tema, e dentro do debate aí propor, né?
e quem sabe até levar os alunos para a sala de júri do fora da cidade de vocês, por que não, né? Eu acho que é uma proposta bem bacana aí. Aí aqui, sobre o diário, né? Vamos ver se não vai dar tempo, né, de vocês entrarem no diário. E um convite aqui para vocês, se você já compartilhou sua implementação com os estudantes nas redes sociais, vocês quando fazem atividades ou implementação, vocês estão compartilhando nas redes sociais? Vocês estão usando o Instagram da escola ou de vocês? Aí eles pedem para marcar tanto a secretaria, a SED, né, quanto o Formadores em Ação. Então, quando vocês forem fazer alguma coisa, colocar algum trabalhinho lá, né, usem aqui o arroba e o hashtag aqui, que eles vão já estar, né, eles vão estar já tendo acesso ao que vocês estão produzindo. E sendo divulgado também, né? Aí queremos te ouvir, agora é o formulário, deixa eu passar o link para vocês, deixa eu só... Esse é a avaliação da aula de hoje, tá? A reunião 3. Reunião 3, a turma P. Ok. E deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Daí aqui no Saiba Mais, depois eu vou passar também um link, mas também está dentro do material lá no Classroom. Daí aqui vocês vão encontrar, quando vocês abrirem o link, vocês vão encontrar dentro dos quadros, aqui na estante, os links com o vídeo total do acolhimento lá. Um vídeo falando mais sobre cultura de massa, o material, o assunto que nós né, vimos hoje está aqui. Então, se vocês quiserem se aprofundar, né, o material está no Classroom. Aí aqui também é um link de um site, né? Que é como você entra lá, se inscreve, daí você faz a avaliação. Eles querem saber mais ou menos assim o que nós conhecemos de tecnologia, como que nós usamos em sala de aula. Então, se vocês quiserem fazer também, tá lá no material, tá? Podem entrar lá e clicar no link aqui que vocês vão ter acesso. E daí agora o nosso print. Deixa eu fechar aqui. E aí, tranquilo? Gostaram da aula de hoje? Eu gostei. Nossa, pena que nós estamos tão em pouco, né? Faltou tanto. Mas então tá, vamos sorrir que eu vou fazer o print. Nossa, deixa eu dar uma ajeitada aqui, que do jeito que eu cheguei da escola à tarde, não deu tempo nem de entrar embaixo do chuveiro, dar uma ajeitada na cara, pelo menos, né? Sorriu. Lilian, você consegue abrir sua câmera? Ou já está aberto em outro lugar? Não. Lilian? Lilian, você está por aí? Vou tirar outra, peraí. Pronto, vamos fazer o nosso print agora, sorrindo bonitinho. Aí, acho que agora foi. Deixa eu abrir. Nossa, não estou com o WhatsApp aberto. Pessoal, mas então é isso. Deixa eu parar a gravação aqui. Mas é isso, um bom final de noite, né? Espero que tenham curtido o dia de vocês, o dia dos professores, que, né, mesmo trabalhando, né, tenham curtido aí. Um beijo no coração, até a semana que vem, tá? Boa noite, tchau, tchau. Boa Boa noite, noite, tchau, pessoal. Até tchau. terça. Bom Boa noite, descanso. pessoal. Tchau, tchau.